Olá, meus amigos, bom dia. Hoje eu vou estar fazendo uma divisão de marmelada utilizando a caixinha modelo Moreira, que foi desenvolvido o módulo pelo amigo Jair de Souza e pelo professor Spencer na USP. E a gente vai estar utilizando ela para fazer essa divisão de uma caixa ímpar para esse modelo aqui que é didático e mais fácil de estar fazendo multiplicação, que foi desenvolvido por mim. Vou estar convidando o Maurinho para estar me auxiliando nessa divisão e com isso a gente vai estar dando sequência no trabalho. Aqui eu vou estar colocando a caixinha, vou estar abrindo aqui o enxame que vai ser trabalhado, que é a marmelada. A marmelada, para quem não conhece, é uma abelha sem ferrão, onde ela constitui o ninho em formato de cacho. Aqui a gente consegue ter uma visão um pouco do ninho, do própolis dela, que é um própolis bem resinoso, alguns potes de mel. Vou estar abrindo aqui a parte de baixo, para a gente estar tendo uma visão melhor. Logo de cara eu já localizei a rainha. Então eu vou aproveitar que eu localizei ela, que é na divisão eu sempre orfano na caixa mãe, eu já vou colocar ela aqui. Dando sequência, pessoal, eu trabalho muito, segura aqui, por favor, com uma faca e um isqueiro. Para que a faca e para que esse isqueiro? A faca é justamente para esquentar e facilitar nessa divisão, porque eu vou cortando aqui sem danificar, porque se eu pegar e tirar diretamente com a mão, essa estrutura, ela vai amassar, vai romper e eu vou estar matando muita cria. E não é o que a gente quer, né? Então, esquentando a faquinha aqui, a gente consegue trabalhar de forma mais prática e fácil, para que essa abelha tenha uma melhor segurança e um melhor desenvolvimento. Esquentar de novo a faquinha aqui. Aqui, pessoal, a gente consegue ver, ó, essa cria que eu estou tirando são as crias mais velhas. Como que eu consigo identificar isso? As crias mais novas, elas são essas crias com esses pontos mais escuros, que é onde a abelha coloca o alimento larval e logo em sequência a rainha faz a postura. E conforme ela vai ficando mais velha, as operárias vão raspando para facilitar o nascimento dessas outras operárias, princesas, zangões. E aqui a gente consegue ver, se a gente observar bem aqui, a gente consegue ver até a pigmentação do olho da abelha que está prestes a emergir. Tá? Que a gente vai cortando com calma. Sempre mantendo a faquinha quente. Como aqui a gente já localizou a rainha, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de segurança, mas mesmo assim a gente não quer matar as operárias. Então, sempre trabalhando com calma e devagar, para que essas operárias, ao perceber o calor, elas consigam estar saindo. Está bem propolisada. E esse tipo de divisão, pessoal, aqui vocês perceberam que eu peguei a rainha, né? Por que eu peguei a rainha? Porque eu tenho a mania sempre de orfanar a caixa mãe. A rainha está aqui embaixo, ó. Eu vou estar colocando essa cria aqui. Deixa eu tentar só trabalhar um pouquinho. Um pouquinho lá, ó. Uhum. Tentar ajeitar aqui de uma forma que ela, ó, a rainha está aqui, já veio para cá. Tentar trabalhar aqui, descolando isso aqui, ó. A gente percebe que, infelizmente, a gente acaba perdendo um pouco das crias, pela questão de estar numa caixa ímpar, e a gente está passando por uma caixa didática aqui, racional, né, que vai facilitar o manejo nas próximas multiplicações. A rainha está aqui, quantidade de cria está bacana, não é necessário colocar muita cria, porque a rainha aqui vai dar sequência, e as campeiras que vão entrar vai ser dela. Eu já vou deixar aqui num cantinho por enquanto, que a gente vai dar sequência
Pegando aqui na caixinha, agora a parte onde vai ser colocado o alimento, que no caso é o pólen ou mel. Aqui embaixo a gente vai ter o pólen. Pode deixar aqui, até aqui de lado por enquanto. Vamos abrir aqui, tá pegando o pólen nessa outra parte. Ó, segurar aqui, deixa eu só descer isso aqui para não estourar. Aqui do lado, pessoal, a gente consegue ver bastante pólen. Pô, Anderson, você vai fazer uma divisão e vai jogar o pólen. Mas e o forídeo? Na marmelada, pessoal, eu não tenho problema com forídeo. Desde que eu não coloque cria nova e principalmente se eu estourar ela. Que nem nós vimos aqui, nós estouramos um pouquinho de cria madura. Porém, as operárias vão fazer a limpeza e vão dar sequência. O pólen, por ser mais seco, ele não é o da o da marmelada, ele não é tão atrativo para o forídeo. Que nem eu falei, a borá é uma outra espécie, mas o pólen dela é extremamente atrativo. Então, numa divisão a gente não coloca. O da marmelada é ao contrário, a gente pode colocar sem medo. E a gente vai tirando devagarzinho. Que a gente vai estar colocando esse pólen. Aqui a gente pode observar que estourou, não tem problema. Eu não preciso ter medo em relação à forídea. Lógico que a gente vai manter a observação desse enxame, né? Já vou pegar um pouco de cera aqui, já podemos voltar ela na posição. Vou estar pegando um pouco dessa cera aqui, que eu vou estar colocando no orifício de entrada. Aqui, vamos ver se a gente pega mais alguma coisinha daqui. Aqui tem resina. Aqui em cima, a resina acho que a gente não vai precisar usar, mas eu vou tirar um pedacinho dessa resina aqui para estar mostrando para vocês, pessoal. Ó, é uma resina bem dura. Essa resina aqui, ela tem, eu vejo elas coletar muito lá em casa, lá no sítio, na sangra d'água. É uma resina muito boa para a gente fazer remédio para garganta, como fonte cicatrizante, remédio para garganta, para machucado, como fonte cicatrizante, e também para o atrativo, né? Para a gente estar capturando não só a marmelada, como outras espécies de abelha. Porque, independente da resina que a gente estiver usando, os atrativos são universal, né? Então aqui a gente vai fazendo uma pequena limpeza aqui. Estou tirando só um pouco aqui para vocês tá tendo uma noção de como ela produz bastante, principalmente dependendo da caixa que você estiver utilizando. Essa aqui ela tinha um acetato, onde esse acetato deixava uma pequena fresta e ela produziu bastante. Aqui vamos estar tampando ela aqui, Maurinho. Ó, deixa eu colocar aqui, vou tampar ela. Aqui em cima, pessoal, ó, vocês podem ver que não precisa de muita coisa. Ó, o acetato já estava cortado na medida, onde a gente vai estar usando uma fita. E com isso, Maurinho, segura para mim, por favor. Ó, vai estar tampando todas as laterais. A gente vai arrastando. Primeira parte já está fechada, vou colocar aqui do lado por enquanto. Nós vamos pegar a segunda parte. Só ter um cuidado aqui com as campeirinhas. Vamos estar repondo elas para dentro aqui, que são abelhas jovens. Todas as partes tampadas,
A gente vai estar pegando a caixa, ó, vamos estar abrindo aqui. Na parte inferior é o alimento, onde tem esses dois furos. Por que aqui na parte de baixo tem esses dois furos? Porque para circulação de alimento não tem tanto problema na hora que a gente for fazer uma divisão, estourar um potinho. Ainda mais que eu falei que ela não tem problema com forídeo. Na área da cria, eu quero perder o mínimo possível. Então é o único furo para justamente ter o mínimo possível de perca nessa divisão de larva, né? Porque aqui, como a gente percebeu, a gente acabou estourando algumas células de cria, que a gente tirou de uma caixa convencional. Numa futura divisão, como que seria feito essa divisão? Já nesse modelo de caixa. Essa caixinha aqui, vemos que passou 6 meses e o enxame está apto a ser dividido. Eu vou estar pegando essa outra caixa, abrindo, tirando, já passando o acetato, colocando o acetato nela aqui. Esse enxame está forte, eu vou tirar esses dois módulos, colocar nessa caixa, e os dois módulos dessa caixa eu vou estar tirando e pondo nessa outra de volta. E observando um simples detalhe. Nessa caixa aqui, a gente tem que ver a frente de avanço. O que seria a frente de avanço? A cria nova. De ambos os lados. Por que essa frente de avanço para ambos os lados? Porque independente de onde a rainha estiver, vai ter cria nova e com isso elas vão estar puxando realeira. Que essa abelha aqui, ela puxa realeira. Então a gente não pode fazer isso com a jataiá. Então posso fazer com a jataí? Não. A marmelada, ela puxa realeira. Outras espécies não. Abelhas que fazem ninho em cacho. Marmelada, lambiolhos, como é que fala? Mocinha preta, moça branca, elas fazem realeira. Então, com isso, a gente consegue estar fazendo esse tipo de divisão sem se preocupar tanto aonde está a rainha nesse modelo de caixa. Se a gente está tirando de uma caixa convencional, a gente pode estar orfanando ela e deixando sempre a cria nova na caixa nova, né, que vai ser dividida. A rainha sempre vai para a caixa nova e a cria nova fica na caixa velha, para que essa caixa possa puxar a realeira, pois ela vai ter uma maior quantidade de alimento, uma maior quantidade de pólen, e também vai ter bastante abelhas novas, que são as abelhas que vai estar ajudando aí, auxiliando nessas puxagens dessas realeiras, a ela perceber que está sem. Então, pessoal, agora essa caixinha, ela vai ficar no lugar da caixa mãe, mas antes disso, eu já tinha separado um pedacinho de cera, que é onde eu vou estar fazendo um pequeno túnel aqui no orifício aqui, ó, só para dar o guia para elas. Que isso daqui vai facilitar justamente na localização das abelhinhas. Então aqui, ó, pessoal, tá finalizado essa divisão. Cria em cima, alimento na parte inferior. Na parte de trás, eu já tinha antecipado e colocado os acetatos. Não tem nada ainda, elas vão estar preenchendo. Pô, Anderson, tô vendo aí que você fez essa divisão e não colocou alimento. Não colocou um xarope, não colocou nada para fazer essa alimentação. Eu preciso fazer isso? Na marmelada, geralmente, eu não faço. Mas caso alguém queira fazer uma alimentação artificial para ela, eu indico na parte de trás, que nem... Aqui já está com acetato. Colocar uma tampinha de refrigerante com um pedacinho de tela para poder as abelhas não se afogar. E eu pego uma seringa, e injeto, para não ter que ficar toda hora rompendo essa fita, ficar trabalhando, porque aí acaba sendo mais trabalhoso. Então, eu peguei ali, eu injetei na primeira vez a seringa, já vai ser um ponto fixo que eu vou estar sempre injetando e as abelhas não vão conseguir estar escapando, facilitando no manejo. Aí, o alimento, o que seria esse alimento que eu poderia estar colocando? Eu posso estar colocando o mel de apis, eu posso estar colocando o próprio mel dela, posso estar colocando mel de outras abelhas sem ferrão. Aí a gente vai estar observando qual vai ser a aceitação dela. Mas o mais interessante é, se for necessário colocar uma alimentação, que seja o mais natural possível. Então, um mel de apis ou um mel de outras abelhas sem ferrão. Caso não tenha
Isso pode estar fazendo um xarope de água com açúcar, meio a meio. Já tá aí? Dando? Colocar essa no lugar da caixa. Pessoal, o Anderson, com a ajuda do Maurinho, fizeram agora uma divisão, né, de marmelada, de uma caixa padrão ímpar ou caixote para uma caixa modular. E agora eles vão fazer uma transferência de isca PET para ir aí. Só que, só um minutinho, vamos pro comercial agora. Aqui em estilete. Oi. É só pra casinha. Aqui vai poder tirar daqui. Vamos tirar. Vamos. Tá? Ela tá nessa isca aqui e a gente vai estar passando para essa casinha que é um modelo WF na verdade, tá? A gente vai estar trabalhando aqui com ela, aonde aqui eu faço minhas iscas, pessoal, utilizando um canduíte, aonde se eu quiser saber o tamanho do enxame, se eu posso estar trazendo ele para transferir ou não, simplesmente eu levanto ele e observo o tamanho. A Iraí, ela vai estar mais ou menos nessa área aqui que eu tô vendo, ó. Iraí é uma abelha mais difícil de pegar em isca PET. Para ser sincero, das que eu peguei, essa é uma das maiores. Aqui a gente vai estar utilizando um estilete para que a gente possa estar trabalhando, mas aqui a gente pode observar que ela já tem uma fita. Essa fita aqui significa que eu já peguei uma abelha antes dessa Iraí, que eu reutilizo minhas iscas. Então aqui eu vou estar passando o estilete aqui em toda a área da isca, ó. E a gente já consegue estar abrindo e observando. Deixa eu só passar aqui.
que a gente consegue já tá... E a gente já consegue estar observando. Pessoal, geralmente eu reaproveito essa janelinha aí para mim fazer outras transferências, mas na Iraí eu vou estar abrindo ela por inteiro para justamente facilitar qualquer manejo. Porque o própolis da Iraí aqui, a cera dela é bem mais grossa. Então, eu acho que se a gente tentar trabalhar tirando toda a estrutura, acho que vai ser mais fácil. Pode ir. Aqui tem Show de bola. Realeira. Ó, pessoal, aqui na mão do Maurinho aqui, a gente consegue observar uma Ó, que ela tá bem aqui nesse canto. Não sei se tá dando para ver certinho aí, mas aqui tem uma realeira. Significa que daria para fazer uma divisão, mas a gente não vai estar fazendo essa divisão, né? A gente vai estar transferindo ela primeiro para poder tá deixando ela fortalecer para ir daí futuramente fazer uma divisão. Aqui a gente consegue observar as crias mais novas. Nessa outra lateral aqui a gente consegue observar potes de méis e pólen. O invólucro, que serve justamente para manter todo o conforto térmico desse enxame. E também a gente consegue observar algumas crias mais velhas. Com isso a gente consegue estar fazendo essa transferência de forma mais fácil. As abelhas a gente consegue observar que a Iraí é uma abelhinha pretinha, e as abelhas mais jovens, elas têm uma pigmentação, elas ainda não ganhou essa pigmentação mais preta, então a gente consegue observar aqui que elas são mais branquinhas, a gente consegue identificar bem isso. Aqui, pessoal, agora a gente vai estar trabalhando, cortando essa lateral. Vou pedir para... Oi? Vamos colocar esse aqui rapidinho, segura aqui para mim. Eu vou colocar ele aqui rapidinho, apoiado aqui em cima para não cair. Vira a caixa pra lá. Ó. Coloquei aqui apoiado só para não cair, pessoal. Que aqui a gente vai trabalhar nesse canto aqui agora. Por ser um própolis bem mais resinoso, a gente tem que trabalhar com mais cuidado, que aqui a gente ainda não localizou a rainha. A gente não tem risco de matar. Eu vou usar a técnica também de esquentar a faquinha. Em Jataí e outras espécies eu não faço muito isso. Mas por esse própolis aqui, essa cera dela ser mais resinosa, eu acho que vai ajudar bastante, ó. Ó, como facilitou já nessa retirada. Em um enxame de Jataí eu colocaria o ninho na parte de cima, mas a Iraí é uma abelha mais ornamental, que eu não fico mexendo muito em fazer retirada de mel nem nada. Eu vou estar colocando o ninho com o alimento aqui embaixo, e essa outra parte aqui eu vou estar colocando sobre ela, que é a cria mais velha, ou coloco aqui em cima. Aí elas vão se reestruturando. Aqui, pessoal, é só cria velha, então eu vou estar tombando, que eu não vou ter tanto problema com relação em afogar essas larvas, pois já são crias bem mais velhas, então não vai ter mais alimento larval, né, para elas. Elas vão estar passando pela metamorfose aí e se transformando nas nossas amadas abelhas. Aqui cortando devagarzinho. Opa. Deixa eu dar uma raspada aqui, facilitar o manejo. Deixa eu ver se já está mais solto. Ainda não. Quer esquentar? Quer esquentar isso? Aqui já está praticamente solto, Maurinho. É mais o meio, né? Então, para esquentar não vai resolver. Pessoal, aqui a gente está tentando tirar esse própolis aqui mais resinoso,
aqui mais no meio, então a gente não está conseguindo esquentar a faca, não vai adiantar muito. Então a gente tem que trabalhar mais devagar mesmo, com calma e soltando aqui, ó, para não machucar essas crias, né? Que a gente está trabalhando aqui, ó. Conseguimos estar tirando toda a estrutura. Aqui, pessoal, a gente já consegue ver nitidamente a realeira. Olha que linda. Tá intacta, tá bem bonita. Vou estar colocando ela na parte superior aqui, ó. Aqui elas vão conseguir estar dando sequência. Ficou um pouco de campeira. Aqui também. Aqui, eu vou colocar essa garrafinha aqui. As abelhas elas vão descer e depois eu tiro isso daqui, para não ter que ficar batendo nem nada. Aqui eu vou trabalhar agora e retirar esse restinho de disco que ficou, ó. É um pouquinho, mas vamos tá aproveitando o máximo possível na hora da transferência. Ó, mais um pouquinho de cria, a gente vai colocar ela nesse cantinho aqui. Nós vamos estar utilizando o acetato aqui para estar fechando, que a transferência já foi concluída. Nós vamos virar. Aqui, ó, as abelhinhas já se localizam onde é que é a saída. Um pouco da cera dela, que era a cera que ela utilizava no orifício de entrada aqui, que era o túnel de entrada dela. A gente pegou aqui já. E vai estar fazendo o mesmo esquema que a gente fez agora há pouco com a marmelada. Vai estar fazendo o guia aqui. E fazendo um anelzinho aqui também para elas se localizarem. Tampou. E tá aí a casinha já com a Iraí com sua nova abelhinha. Pessoal, o Anderson e o Maurinho fizeram uma transferência agora de uma Iraí, da Isca Pet, uma parte totalmente didática, né? Temos mais uma oficina com o Anderson e o Maurinho de abelha jataí. Vamos para os comerciais agora, a gente já volta.
Olá, meus amigos. Agora nós vamos estar dando sequência aqui de uma transferência de jataí de uma isca PET para uma caixa modelo IMPA, tá? Perdão, modelo WF. Essa caixinha aqui, pessoal, é uma caixinha que eu trabalho com ela em pinos. É uma caixinha que foi passada óleo de cozinha e queimada no maçarico. Para que eu faço isso? Eu trabalho com jataí e com produção de mel. Essas caixinhas aqui, elas me dão, esse tipo de caixinha me dá 3 vantagens. Primeiro, camuflagem. Eu coloco na mata, fica mais escondido. Segundo, proteção contra cupim. O cupim não vai em madeira queimada. E terceiro, proteção contra chuva. Ela fica impermeável. Então, eu consigo ter essa proteção e o aumento da vida útil dessa caixinha. E aqui nós vamos estar com uma jataí também na isca, no mesmo esquema da Iraí que foi trabalhada agora, e vamos estar fazendo a transferência dela. Aqui nós vamos estar abrindo. E observando, cada isca é uma surpresa. Ó. Vou estar colocando aqui. Essa isca, pessoal, a gente pode observar que ela ainda não... É a primeira vez que pegou a abelha nela. Então aqui a gente vai ter que estar utilizando o estilete para estar cortando. Então aqui, com o estilete, eu abro uma janela. Devagar, eu abro de cima até a parte de baixo, independente do tamanho do enxame. Porque como eu reaproveito essa isca, vai que na próxima vez que eu for fazer essa transferência, o enxame vai estar maior. Se ele tiver maior, eu já tenho que deixar essa janela maior, já cortada, para facilitar no próximo manejo. Aqui agora a gente vai estar abrindo essa isca. Ó, aqui a gente já conseguiu observar um pouco de alimento. Eu vou colocar aqui no cantinho. Não vazou. Na jataí, ó, eu vou dar uma dobrada aqui, que eu travo ela aqui, depois eu fecho. Na jataí, ó, é muito mais fácil. Aqui eu só vou mexendo a própria garrafa e aqui eu consigo estar tirando inteiro toda a estrutura. Aonde eu consigo estar pegando essa estrutura aqui e tá separando os potes de mel, já colocando na parte inferior, preparando o local aqui na caixinha e colocando a cria com todo o invólucro na parte superior aqui da caixinha. Aqui nós vamos observar se na isca a rainha ficou nela. A gente está vendo alguns potinhos de mel, de pólen. Aqui a gente está conseguindo fazer uma transferência fácil, rápida. Ó, a gente não está estourando esses potes de mel e pólen. Então a gente pode estar colocando aqui sem preocupação. Se estourasse esses potes de mel ou esses potes de pólen, a gente deveria ter o cuidado de guardar esse material num copo, numa tapué, para que a gente possa estar introduzindo nessa colmeia de 24 a 48 horas depois. Por que esse tempo? Porque esse vai ser o tempo que as abelhas vão demorar mais ou menos para se reestruturar, começar a fazer um túnel de entrada e conseguir estar defendendo melhor essa colmeia. Então, na hora que a gente colocar esse alimento para ela, ela já vai estar mais apta a proteger toda a estrutura do ninho, todo o enxame. Se a gente colocar esse alimento estourado agora, ela não vai ter túnel de entrada, não vai ter nada. E com isso a gente pode estar atraindo vários tipos de predadores, como formiga, forídeo, outras espécies de abelha, aproveitando a oportunidade para pilhar. Então, dessa forma, resguardando esse alimento estourado, a gente não vai ter esse tipo de problema. E como não estourou, a gente colocou aqui sem nenhuma preocupação. Aqui, pessoal, a gente pode observar, ó, que eu tirei a isca, praticamente saiu todas as abelhas.
eu deixei essa janela aberta aqui. Aqui eu já vou estar tirando esse túnel de entrada que ela se confeccionou para a gente estar colocando depois na entrada. Aqui, essa isca, eu vou simplesmente aqui agora, eu fecho ela, eu travo ela aqui. Aqui eu passo uma fita nela, eu pego o próprio saco que eu utilizei, o próprio papelão que eu reutilizei nela, após passar essa fita, eu coloco ela aqui novamente, fecho. Maurinho, você me dá uma coisinha pra gente... Ó, eu não tô passando a fita aqui, mas suponhamos que eu passei a fita aqui, protegi, deixei a isca toda bonitinha de novo. Eu vou pegar e tá lacrando ela. E aqui ela vai estar pronta para voltar para a mata, para um local, numa chácara, numa casa, para a gente estar armando ela. Qual a posição que a gente vai estar armando essa isca? A posição que eu prefiro armar é sempre nessa. Por que nessa posição? Imagina que chove. Tá chovendo aqui, ela tá protegida da chuva, porque o bico vai estar aqui embaixo. Se eu armo ela nessa posição, pode chover e encher essa garrafa de água. Eu posso armar deitado? Posso armar deitado, mas dependendo da espécie que a gente pegar, ela pode fazer um disco muito grande e ficar desproporcional para a caixa racional que a gente vai estar utilizando. Então, às vezes, a gente vai ter que trabalhar e ou cortar um pouco do disco de cria ou tá colocando numa caixa maior. Então, o interessante é sempre trabalhar na posição em pé, que a gente consegue facilitar sempre esse manejo para uma caixa racional. Tá? Como na outra ali, na Iraí, a gente pegou, com certeza era uma jataí que foi pega antes e entrou a Iraí. Então, necessariamente, não quer dizer que eu vou pegar aqui uma outra jataí. Eu posso estar pegando uma mandaçaia, posso estar pegando uma mandaguari, uma canudo, outra jataí, marmelada. Então, assim, a isca, ela não vai definir o cheiro que está aqui dentro, definir a espécie. O que vai definir a espécie, principalmente, é o local que a gente está armando essas iscas. Por que o local? Porque não adianta eu colocar um atrativo aqui de uruçu nordestina e achar que eu vou armar aqui, eu vou pegar um uruçu nordestino. Eu não vou pegar o uruçu nordestino aqui. Por que eu não vou pegar? Não tem ela na natureza. A gente vai pegar o que a gente tem na natureza. Aqui na região que a gente está em Sertãozinho, um exemplo, aqui com essa isca aqui eu posso estar pegando jataí, marmelada, mandaguari, benjói, borá, mirim droriana, mirim preguiça, lambiolhos. Vai depender muito do que tem no local. Então, o interessante é a gente sempre pensar nisso. Não adianta... tem muita gente aí que vende atrativo. Eu tenho um atrativo para uruçu, tem um atrativo para mandaçaia. Qualquer tipo de atrativo, ele é 100% universal. Você vai pegar o que tiver na região. Você não vai pegar abelha de outro tipo, que não tenha no bioma ali que você está armando essas iscas. Então, é sempre pensar nisso. A isca, a gente utiliza sempre lona. No meu caso, eu utilizo papelão. Eu estou utilizando esse canduíte. Finalizando aqui na jataí a explicação, para mim já principalmente resguardar ela, aqui a gente colocou a estrutura do ninho e colocou o alimento aqui embaixo. Eu vou estar utilizando um acetato aqui para facilitar minha visualização. Nas caixas que eu levo para o mato, eu não utilizo acetato, eu utilizo uma lona para que facilite meu manejo depois, para ela não fazer tanto própolis na borda, que aqui ela costuma fazer bastante própolis. É interessante o própolis? É interessante. Mas como o meu foco lá na mata é produção de mel, se eu deixar já um ambiente mais escuro, porque aqui fica uma leve claridade entrando por causa do acetato, ela vai ficar fechando aquilo com própolis. Então, eu deixando o ambiente mais escuro, ela vai focar mais em produção de mel do que na produção aí do própolis para calafetar. Aí vai depender do foco. Opa, eu quero produzir um própolis. Eu vou colocar algumas caixas com mais acetato para poder eu ter essa produção de própolis. Virando aqui a cera no mesmo aspecto, né? Colocando no orifício de entrada. E aqui voltando ela para o local onde estava
a caixa mãe. E a isca, como eu falei mais uma vez, a gente consegue reutilizar. Então, se a gente sempre conseguir estar abrindo essa janela, a gente consegue estar aproveitando a isca e com isso dar sequência no trabalho. Pessoal, agradecer ao Anderson pela oficina. Foi trabalhado, cara, rápido demais, didático e prático, né? Praticamente foram 3 enxames? 3 enxames. 3 enxames trabalhados num curto período. Vamos para o comercial agora. Ceará, Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Maurinho. Daqui a pouco a gente tem a oficina do Maurinho também.